A aula de quarta-feira, eu vou fazer uma aula quarta-feira, né? Porque o pessoal está terminando o semestre e aí vai ter prova sexta. Uma menina pediu aí para me fazer isso. Eu decidi fazer fazer uma aula na quarta noite e vou fazer dessa parte: desigualdade de médias e princípio das gavetas. Aquele troço lá de contagem. Aqui, essa parte aqui é mais tranquila. Apesar de que às vezes a gente se depara com questões bem difíceis de aplicar a teoria. Então olha só, nós temos, para isso a gente precisa que os números sejam todos positivos, reais, mas positivos. Usando a desigualdade das médias aritmética e geométrica, temos que essa soma eu posso reescrever ela dessa forma. O que eu fiz? Eu escrevi duas vezes o x, o x2, né? Escrevi duas vezes o y2 e escrevi duas vezes o z2. Por isso que eu posso colocar sobre 2. Então essa soma é exatamente essa. Mas isso aqui é a média aritmética desses dois números. Esse aqui é a média aritmética desses dois números. E esse aqui é a média aritmética desses dois números. Dos quadrados, viu? Desses dois números, z quadrado, x quadrado. Então, essas médias aritméticas, elas vão ser maiores, né? Essa daqui vai ser maior do que essa, média geométrica, que é o produto desses dois números. Que, por sua vez, esse número vai ser maior do que esse, que é a geométrica desses dois números, e essa outra. Só que o quadrado, né? Aí cancela a raiz. Então, isso pode, porque x, y, z é positivo. Então, posso fazer isso. Cancela o quadrado, cancela a raiz. x, y, z, zx. Então, provei que x2 mais y2 mais z2 é maior ou igual do que x, y, z e zx, que é a primeira parte. Letra A. Tem até um teorema, né, professor, que fala que a média aritmética é maior do que a geométrica e maior que a harmônica, né? São 4 médias. Eu vou fazer isso na quarta-feira. Essa parte é Beleza, mais beleza. tranquila para mim. Então, olha só. Agora eu quero provar que vale essa desigualdade. Essa desigualdade daqui para cá é exatamente a média geométrica e a aritmética. Aqui é a média aritmética maior ou igual que a média geométrica. Então, que esse número é maior que esse é direto à desigualdade das médias. A questão é que ele espremeu no meio dessa história esse cara. Né? Então, preciso dar uma arrumada porque ele vai estar entre as duas médias, esse cara aqui. E esse cara aqui não tem nada a ver com essas médias, não. Então, vamos lá. Usando o item A, a gente tem que esse quadrado, essa soma ao quadrado, ela é isso aqui. Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o segundo e o terceiro, e duas vezes o terceiro e o primeiro. Aí eu vou ter o seguinte: esse carinha aqui, ó, ele é maior do que esse. Então vou tirar esse carinha daqui e colocar essa soma. E esse aqui eu vou repetir. Mas isso aqui, quando soma com isso aqui, dá isso, né? Eu tenho xy mais 2xy, 3xy, yz mais 2yz, 3yz. Então dá isso. Aí eu estou de um lado com essa coisa ao quadrado e do outro lado com essa coisa aqui. Divido isso por 9 e divido isso por 9. Tem um menor igual aqui, ó, maior igual, na verdade. Acontece que isso aqui é x mais y mais z sobre 3 ao quadrado. Posso
colocar o quadrado aqui na expressão toda e escrever x mais y mais e sobre 3. Então isso é isso aqui ao quadrado. Mas eu não quero quadrado, eu quero exatamente isso. Então extraio a raiz quadrada. Pode, porque esses números são positivos. E aí eu vou extrair a raiz quadrada aqui. Mas esse número aqui, eu posso pensar simplificando o 3. Ó, dividindo todo mundo por 3. Dividindo todo mundo por 3, eu obtenho isso. Dividindo aqui por 3, eu obtenho isso. E a raiz quadrada, porque esse número estava ao quadrado. Aí eu extraio a raiz quadrada. Então provei a primeira parte, que era a parte mais difícil. E a gente já sabe, né, que no Profimata eles fazem isso. Colocam uma letra para ser usado na outra. Isso aqui foi só para ser usado aqui. Aplicando agora a desigualdade das médias geométricas, aritmética e geométrica, a gente tem o seguinte. Esse cara, observe que é esse mesmo cara, só que sem a raiz. Então, esse cara é a média aritmética desses três números. E sendo média aritmética, ela é maior que a média geométrica, que vai ser raiz de índice igual à quantidade de termos, que é esse 3, raiz cúbica, do produto deles três, x, y, z e zx. Como repete duas vezes cada letra, vai ficar quadrado, né? x2, y2, z2, raiz cúbica. Aí eu extraio a raiz quadrada desse número, que é o que eu quero. Raiz quadrada desse número, raiz quadrada desse. Mas a raiz quadrada desse é raiz de índice 2 vezes 3. Raiz cúbica, né? 6. E aí simplifica, né? Divido por 2 aqui, que todo mundo tem 2, e aqui divido por 2. Então, raiz cúbica de x, y, z. Ou seja, provei que isso é maior do que isso. Tá? Na verdade, tá os três... Não, tá não. Tá, a raiz é maior do que essa coisa. Como eu já tinha provado que essa soma é maior do que a raiz, e agora provei que a raiz é maior do que essa coisa, então isso é maior do que isso, que é maior do que isso. Transitividade da desigualdade. Ok? Ok, professor. Perfeito. Aí vamos para a última. E de novo, uma coisa muito bela, né? Porque ele usa... Ah, não usa não. Pensei que usava. Era para dizer que ia resolver essa equação através dessas coisas, mas não é não. No item C ele quer o seguinte: usar o item B para mostrar que se essa equação em que A, B e C são números positivos, possui 3 raízes reais, então isso aqui acontece. Esse se é fundamental, porque sendo um polinômio de terceiro grau, eu sei que tem uma raiz real, mas nada me garante que vai existir mais duas. Aí ele está afirmando se existir mais duas, ou seja, se tivermos 3, essa desigualdade vai ocorrer com os coeficientes aqui, A, B e C. A, B e C. Vamos nós, né? Como A, B e C são números positivos, então, se eu substituir o t por 0, eu tenho isso. 0 ao cubo, menos A vezes 0 ao quadrado, vezes B, mais B vezes 0, menos C. Isso dá menos C. Então, menos C é 0. Opa. 0 sendo positivo, então menos C é negativo. Isso está me dizendo o seguinte, que esse polinômio no t igual a 0, ele é negativo. Se o t for negativo, se a variável que tem aqui no polinômio é negativa, se eu tiver na parte negativa, né? Então, T3 menos AT2 mais BT menos C é negativo. Por quê? Sendo negativo T,
elevado ao cubo, esse é um número real negativo. T é negativo, mas como está ao quadrado, fica positivo. Mas como é negativo, menos AT2 é um número negativo. Então, estou com um número negativo, mais outro número negativo. Continua sendo negativo. T é negativo, B é positivo. Então, esse BT é um número negativo. E C a gente já viu, né? Menos C é negativo. Então, estou com uma soma de parcelas de números negativos. Então, essa soma, não sei quanto é, mas é negativo. Ou seja, o nosso polinômio, ele está abaixo do eixo. Ele está abaixo do eixo até chegar no zero. Ficou horrível, porque dá a impressão que o zero vai ser uma raiz. Ele é assim. A gente sabe que o polinômio terceiro grau ele sai de menos infinito, né? O que pode ocorrer com o polinômio terceiro grau é isso. Ele sai de menos infinito, sobe, desce e depois sobe de novo. E aí ele tem 3 raízes. Isso é o que vai ocorrer com esse polinômio. Agora, o que nós estamos vendo aqui, por essa primeira parte, é que isso vai ocorrer, mas vai ocorrer lá na parte positiva. Vai ocorrer aqui, aqui e aqui. Onde eu não sei. Mas em algum canto na parte positiva do eixo T. Ele está usando T em vez de X, né? Vamos chamar aqui de Y. Vamos chamar de P de T. Ok? Entendido essa coisa que eu estou falando? Beleza. Então ele não zera na parte negativa, ou seja, nenhuma raiz é negativa. Eu preciso disso porque eu vou usar as médias, aí eu preciso que os números sejam positivos. Aí eu sei agora, né, daí temos que todas as raízes reais são positivas. E eu pego agora três números reais. Eu deveria ter escrito a palavra raízes. Então, se x, y e z são as raízes da equação, então esse carinha, um sinal trocado, ou seja, a, né, porque é menos a é a soma dessas raízes. Esse coeficiente b é o produto das raízes, o produto 2 a 2. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Essa coisa. E a última criatura aqui, com sinal trocado, ou seja, o próprio C, é o produto x, y, z. Tinha que ser positivo, né? Já que ele é o produto aqui de 3 raízes positivas. Então, como a gente já sabia que o C era negativo, aliás, o C é positivo, né? Porque foi dito aqui que A, B e C são números positivos. Então, o fato desse produto ser um número positivo, ou dois deles é negativo, ou nenhum é negativo. Como a gente não encontrou nenhum, então é todo mundo positivo. Se tivesse encontrado uma raiz negativa, então duas delas teriam que ser negativas. Pelo item B, o item B é esse aqui. Temos que essa soma dividido por 3, então A dividido por 3, é maior do que a raiz quadrada dessa soma dividido por 3, que é essa soma B, né, que é essa soma B dividido por 3, que é maior ou igual que raiz cúbica do produto dos 3 números, que é C. Aí acabou. Porque agora é só elevar ao expoente que vai anular essas duas criaturas, essas duas raízes. E o cara que vai anular as duas é o MMC, né? De 2 e 3. Então, elevando esse cara à sexta potência, elevando esse cara aqui à sexta potência, e elevando esse cara à sexta potência, eu vou ter o que eu quero. A elevado a 6, 3 à sexta dá 729,
6 dividido por 2 dá 3. Então fica b elevado a 3. 3 elevado a 3. E 6 dividido por 3, 2. C elevado a 2. E para ficar assim, sem fração, multiplica por esse número, né? Que é o MMC desses dois. 729 vai dar 1 quando eu multiplicar a 6. 729 dividido por 27 dá 27. E 729 vezes esse número. E a gente provou o que a gente queria. Ok?